vento vai soprar, você não vai compactuar com esse povo. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo: anda no meio da sujeira, mas não se suja. Passa no meio dos caluniadores, mas se permanece falando a verdade. Você vai encontrar pessoas cruéis, mas permaneça no amor de Deus. Você vai encontrar muitas pessoas, Timóteo, que são desobedientes, mas permaneça na obediência. Você é diferente, Timóteo. Você tem chamada. Deus te chamou com algo poderoso, e quem tem chamada não se comporta de qualquer jeito. Quem tem chamada é exemplo dos fiéis. Mas tem uma segunda área aqui que Timóteo tem que ter cuidado para ser bem sucedido na transmissão desse legado. É acerca do comportamento. Uma geração que não sabe se comportar na fé não vai conseguir transmitir um bom legado para os filhos e para os netos. E acerca do comportamento existem dois conselhos aqui. O primeiro conselho é: foge. O segundo conselho é: afasta-te. Diga comigo: foge, afasta-te. Diga para quem está ao seu lado: foge, afasta-te. Mas fugir de quê, Diego? Eu não sou covarde. Tem algo que você precisa fugir. Tem algo que você não precisa enfrentar, bater de frente. O que é? Capítulo 2, verso 22. Foge também dos desejos da tua mocidade. Ou seja, não brinca com a tua natureza carnal. Essa natureza que está sendo transformada de glória em glória na própria imagem do Senhor, mas que só será totalmente vencida ou aniquilada no arrebatamento da igreja, na ressurreição dos santos, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Mas enquanto isto não acontece, há uma guerra dentro de nós. Esta natureza caída nos impulsionando para o pecado, nos impulsionando a satisfazer os desejos, mas também o Espírito Santo dentro de nós dizendo: não entra nessa, foge destas coisas, não alimenta a tua natureza caída. Lembro-me aqui agora de José. Perceba que José não brincou com a tentação, pelo contrário, deu logo uma resposta dura dizendo: olha, mulher de Potifar, você quer que eu se deite com você, mas eu tenho um caráter. Eu não vou trair a confiança daquele que estendeu as mãos quando mais eu precisava. Porque quando eu estava preso, ele me trouxe para esta casa. Quando eu estava preso, ele me deu autoridade aqui nesta casa. Ele me trouxe aqui e me privou de você. Eu não vou trair a confiança de quem um dia estendeu as mãos para mim. E segundo, eu não vou pecar contra Deus. Mas que Deus, José? Só estamos nós aqui, eu e você. É porque o meu Deus é diferente dos seus. Os seus estão nas paredes, tem olhos mas não enxergam, mas o meu está nos céus, e os olhos dele estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. José, não vai se deitar? Não vou. E José teve que fugir, e quando ele fugia, aquela mulher pegou a sua capa, criou um álibi, fez ali uma mentira, e José, por causa disso, foi levado à prisão. Alguém pode dizer: e vale a pena ser fiel? Fugir dos desejos para parar na cadeia? Vale a pena, porque esse mesmo José que foi levado à cadeia porque fugiu da tentação, também saiu da cadeia para entrar dentro do palácio. Este mesmo José, que foi um jovem ali levado para a prisão como prisioneiro, saiu de prisioneiro para se tornar o primeiro e único governador da era antiga do Egito. Quantos podem lá adorar a Deus aqui por esta verdade? Como é que você diz isso, Diego? O primeiro e único? Sim. Eu estava numa aula de mitologia egípcia lá na Universidade Federal da Paraíba, no curso de Ciência das Religiões. A professora, ensinando sobre o Egito, disse
O Egito antigo, ele foi governado por 18 dinastias. Em nenhuma delas havia o cargo de governador, a não ser na dinastia de José. Eu olhei para ela, comecei a sentir a presença de Deus e glorifiquei o Senhor dentro de sala. Por quê? Porque eu entendi que Deus criou o que não existia para honrar um jovem que fugiu dos desejos da sua mocidade. Eita, diga para quem está ao seu lado aí nessa noite: se você fugir dos desejos, Deus vai te honrar nesta terra. Eita, se você fugir desse relacionamento imoral, Deus vai te honrar nesta terra. Se você não entregar o seu corpo antes do tempo, Deus vai te honrar aqui nesta terra. Quantos acreditam nisso? Levante a mão para cima, abra sua boca e diga glória a Deus. Foge dos desejos da tua mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Mas além de fugir, você precisa se afastar. Se afastar de quê? Capítulo de número 3. Paulo vai começar a dar a descrição de uma humanidade que está caída. Ele diz assim, ó: nos últimos dias, Timóteo, serão os dias trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quando eu li esse texto aqui, eu olhava e dizia: Paulo está falando do retrato do mundo. De fato o mundo é assim, mas Paulo não está falando das pessoas que estão lá fora. Paulo está falando de pessoas que estão dentro do contexto de Timóteo, dentro do contexto religioso dele. Por que eu digo isso? Olha a expressão: eles têm aparência de piedade. O evangelho era conhecido como a mensagem da piedade. Paulo está dizendo: eles se parecem crentes, mas não são. Eles se parecem crentes, mas as ações denunciam que a fé não está genuinamente neles. A prova disso é que se Paulo estivesse falando das pessoas do mundo, ele diria: vai lá e prega para eles. Tem jeito para esse povo. Mas como Paulo está falando do contexto religioso, o que é que ele está dizendo? Afasta-te destes, você se afasta. Não é ser mal educado, não é deixar de cumprimentar, mas é deixar de trazer a sua intimidade gente que não quer compromisso com Deus. Vou falar, tem gente naufragando na fé por causa das suas amizades. Está tão envolvida emocionalmente com a amizade que não consegue deixar, não consegue crescer na fé. Mas eu vim de longe para dizer aqui nesse congresso da Umadipa que Deus vai soprar um vento nas tuas amizades. Ele vai colocar para longe aquelas pessoas que estão interferindo no teu crescimento espiritual, mas vai trazer para perto aqueles que vão te ajudar a crescer. Repito, aqueles que estão te colocando para longe de Deus, o Espírito Santo vai colocar para longe de você. Não adianta ligar, não vai atender. Não adianta mandar mensagem, não vai responder. Mas não se preocupe, é Deus selecionando as suas amizades e dizendo: o que eu tenho contigo não é todo mundo que pode estar por perto, o que eu tenho contigo é poderoso. Quantos acreditam nisso que eu estou pregando aqui nessa noite? Dá para levantar a mão para os céus e dar pelo menos 5 segundos de glória ao Senhor aqui. O vento vai soprar. Você não vai compactuar com esse povo.
É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Anda no meio da sujeira, mas não se suja. Passa no meio dos caluniadores, mas se permanece falando a verdade. Você vai encontrar pessoas cruéis, mas permaneça no amor de Deus. Você vai encontrar muitas pessoas, Timóteo, que são desobedientes, mas permaneça na obediência. Você é diferente, Timóteo. Você tem chamada. Deus te chamou com algo poderoso. E quem tem chamada não se comporta de qualquer jeito. Quem tem chamada é exemplo dos fiéis. Onde estão os exemplos dos fiéis aqui? Levante essa mão e glorifique ao Senhor. Mas há uma terceira área que Timóteo precisa ser aconselhado. Que área é essa, Diego? É acerca do sofrimento. Evangelho, irmãos, não é coisa fácil. Evangelho não é pare de sofrer. Evangelho não é só vitória. Evangelho envolve cruz, envolve sofrimento. E nessa carta Paulo vai falar aqui com Timóteo pelo menos 4 vezes acerca de sofrimento. Olha o que ele diz, capítulo 1, verso 8: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou seu prisioneiro. Antes participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Capítulo 2, verso 3: sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Capítulo 2, verso 10: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Capítulo 3, verso 12, escuta essa: e também todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Quem disse para você que evangelho é mamão com açúcar mentiu para você. Evangelho é sofrimento. Na verdade, sofrimento faz parte da condição humana. Sofrimento tanto o ímpio sofre como também o crente, mas nós sofremos por outras causas. O ímpio sofre por causa da depressão. O ímpio sofre por causa dos seus pecados. O ímpio sofre por causa das suas traições, dos seus casamentos. E nós sofremos por quê, Diego? Nós sofremos por causa do Evangelho. Nós sofremos por causa de Cristo. Nós sofremos por causa da igreja, para que eles alcancem a salvação. Nós sofremos pelo simples fato de ser crente. Mas vale a pena, Diego, sofrer tanto e ser crente? Vale, meu filho, porque aqui a gente leva a cruz, mas quando chegar lá em cima já tem coroa de glória esperando por mim e por você. Aqui a gente chora, mas quando chegar lá em cima, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por isso eu vim dizer a esta geração que vai transicionar esse legado: aguenta o sofrimento, aguenta a cruz, aguenta as pedradas e continua fazendo aquilo que Deus ordenou vocês para fazerem, porque vai dar certo. A gente vai chegar no final. Só quem recebe esta palavra, levante essa mão. Dá para abrir a boca pelo menos por 5 segundos. Deixa eu ver quem está aqui disposto a sofrer pelo Evangelho. Se não tiver, fica de boca fechada. Mas quem quiser sofrer pelo Evangelho, eu espero você adorar. Vamos fazer como Paulo fez com Timóteo. Pega na mão desse jovem que está do teu lado, desse crente que está do teu lado, balança a mão dele, balança a mão dela e diz assim: sofre comigo, não me deixa sofrer sozinho. É melhor serem 2 do que 1. Eita, o cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar.
Eu vim dizer aqui para você nesta noite que Deus vai levantar amigos, não de Facebook, não de Instagram, não de internet, mas vai levantar amigos que vai sofrer com você, vai chorar com você. Quem acredita nesta palavra aqui, levante essa mão para cima e adore o nome do Senhor.